Olá, muito boa noite para você. Reforma no ensino médio. Um assunto polêmico, mas que precisa ser debatido. Uma recente pesquisa realizada pelo IBOPE revela que 77% dos entrevistados acham que o governo deve fazer modificações no ensino médio. A medida provisória enviada pelo presidente Michel Temer está sendo analisada no Congresso Nacional. Entre outras mudanças, propõe o estudo em tempo integral e restringe a obrigatoriedade de matérias como artes, educação física e filosofia. Também permite que conteúdos vistos no ensino médio possam ser aproveitados no ensino superior. O governo alega que a mudança é para tornar a escola mais atrativa. Hoje, a evasão escolar, ou seja, o número de alunos que abandonam o estudo é grande. O país registra 1.700.000 adolescentes entre 15 e 17 anos fora da escola. Por outro lado, alguns especialistas consideram que matérias como filosofia e artes são importantes para ajudar o jovem a ter um olhar mais amplo, mais crítico sobre a vida. Mas como será que está o debate lá no Congresso Nacional? As mudanças começam a valer quando? Todas as escolas serão obrigadas a aderir ao programa? Será que a sociedade vai poder participar deste debate? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o senador Pedro Chaves, que é o relator da medida provisória lá no Senado. Senador, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. O prazer é meu de estar aqui na TV Bandeirantes e dizer que eu tenho muito prazer de poder explicar aos telespectadores, num programa de tão alta audiência, todo o problemática da reforma do ensino médio. É verdade, para trazer todo o nosso, um assunto muito importante. Queria começar perguntando para o senhor como é que está esse andamento dessa medida provisória lá no Congresso Nacional, especificamente lá no Senado. Está indo muito bem, nós estamos trabalhando através de audiências públicas. É uma forma de ouvir a comunidade e todos os segmentos que trabalham com educação. Nós temos lá educadores, temos lá alunos, acadêmicos, temos lá, inclusive, membros do próprio Ministério da Educação. De sorte, nós temos 53 membros falando, discutindo, de forma que nós vamos esgotar praticamente todas as dúvidas em relação a essa reforma. Essas reuniões e essas audiências públicas, elas têm alguma periodicidade, alguns dias específicos para acontecer? Como é que a população pode ter o conhecimento? Perfeito. É toda terça-feira e quarta-feira, a partir das 14 horas. Geralmente nós convidamos 8 são convidados por semana. Entendi. Isso, às vezes, 16. Isso é bom porque eles têm 20 minutos para fazer exposição, depois a palavra é dada para os senadores fazer questionamento, deputados, e o público em geral pode usar. E também a TV Senado tem comunicado que é interativo. Bacana. Então o senhor tem um trabalho muito grande e importante pela frente, né? Que o senhor que vai fazer o relatório que vai ser apresentado, não é isso? Exatamente. E depois desse relatório ele é votado pela comissão. Depois de votado pela comissão, ele vai para a Câmara dos Deputados, que também será discutido exaustivamente. Se ela acolher, ela manda para o Senado, só depois que é realmente sancionado pelo presidente da República. Qual a avaliação do senhor com relação a essa medida provisória, com relação a essas mudanças propostas pelo governo Michel Temer? Existe um consenso no Congresso Nacional e na população brasileira que a mudança era indispensável. É verdade. Hoje nós notamos, pela taxa de evasão e repetência, um número muito grande. Entram lá 3,5 milhões, né, no ensino médio, e realmente a taxa de evasão 1,7 milhão, como você mesmo declarou. Então, essa mudança é imperativa mesmo. Hoje, o ensino médio está totalmente engessado. Você nota que são 13 disciplinas no Brasil todo, quer seja de Roraima até Rio Grande do Sul, independente do estado, e isso não motiva. Da realidade, totalmente são realidades diferentes e não há nenhuma peculiaridade regional. Entendi. Não é respeitada a cultura regional. Então, com essa nova reforma, nós vamos, na verdade, possibilitar isso. Então, quer dizer, que a ideia é tornar esse ensino, fazer com que esse ensino fique mais próximo de cada realidade, de cada aluno, é isso? Exatamente isso. Nós vamos ter uma parte comum, chamada Base Nacional Curricular, que é para todo o Brasil.
Isso ainda no ensino médio? No ensino médio. Essa base nacional é importante, porque se você for transferido de uma cidade para outra, você não tem comprometimento, você pode ser transferido. E haverá uma parte diversificada, que nós chamamos de itinerário formativo, onde cada estado vai formular, na verdade, quais são as disciplinas que devem ser estudadas naquele estado, dando 5 ou 6 opções. Mas isso vai fazer alguma diferença no Enem? O Enem vai ter que ser modificado consoante essa mudança, porque você vai ter, com essa escolha diversificada nos estados, você vai ter áreas diferentes, carreiras diferentes. Por exemplo, aquele que vai fazer um curso de jornalismo, ele pode ser dispensado perfeitamente de estudar a física tradicional que é exigida num curso de engenharia. Então, um que vai fazer engenharia também pode ser dispensado de outra disciplina que seria solicitado em outro curso. Então, na verdade, o direcionamento será já desde vamos dizer, o 3º ano do ensino médio para a carreira que a pessoa pretende fazer. Entendi. Então, a gente pegar aqui, eu vou pegar um pouco o antigo que está na minha mente. Você pega o ensino médio, você tem 3 anos, não é isso? Isso. Que seria, antigamente, não sei se hoje é assim, que é o primeiro ano, o 2º ano e o 3º ano. O 1º ano e o 2º ano continua, as matérias seriam iguais, a mudança seria só no 3º ano ou não? Não, seria o seguinte, nós vamos ter uma base comum que todos vão frequentar, né? A base nacional curricular. Isso nos 3 anos? Nos 3 anos. Tá. Português, matemática e inglês obrigatória nos 3 anos. Ok. E vamos incluir mais disciplinas, dentre elas linguagem, nós vamos oferecer ciências humanas, depois nós vamos oferecer ciências da natureza, como acontece hoje, né? Matemática. E aqueles que vão fazer a área profissional, formação profissional, também será contemplado com isso. Então, a partir dessas linhas que nós estamos elencando, o Conselho Nacional de Educação vai pegar português, matemática, inglês, que é obrigatório nos 3 anos, e vai colocar certamente na base nacional geografia, história, todas as disciplinas, inclusive artes é possível colocar, filosofia, qualquer disciplina. O Conselho Nacional vai fazer um estudo e vai colocar na base nacional. Todos são obrigados a fazer a base nacional. E depois nós temos essa base diversificada que nós chamamos, que os estados vão elaborar. Então, nós estamos propondo assim, nós estamos aumentando a carga horária. Hoje, o aluno é obrigado a estudar 800 horas por ano. Então, quer dizer, são 20 horas por semana, 4 horas por dia, um total de 800 horas por ano. Eu quero aumentar isso para 1.000 horas, de modo que o aluno vai estudar, em vez de 20 horas por semana, ele passa a estudar 25 horas. Isso melhora a carga horária. Essa base nacional, que eu estou falando curricular, ela é importante e eu considero, dentro do currículo, 60% vai ser essa base nacional. Então, 60% de 1.000 seria 600 horas. E 40% da parte diversificada, que será elaborada pelos estados, pelos conselhos estaduais de educação, de acordo com a peculiaridade regional. Muito bacana. Daqui a pouco a gente volta conversando sobre esse assunto. E agora a gente faz um breve intervalo. Volta daqui a pouco. Não sai daí, eu vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a reforma do ensino médio com o senador Pedro Chaves, que é o relator dessa medida provisória lá no Senado. Senador, o senhor me disse que a população, vários segmentos, setores, estão sendo ouvidos, né? Quais as principais críticas a essa medida? A principal crítica que eu tenho recebido é que ela está sendo feita por medida provisória. Como se fosse imposta. Exatamente, de cima para baixo. Porque a população entende que quem deve legislar não é o Executivo, não é o Presidente da República, e sim o Congresso Nacional. Mas não há nenhum óbvio. Eu acho que a medida provisória, ao invés de ser uma desvantagem, é uma oportunidade. Porque a medida provisória tem começo, meio e fim. Tem prazo, inclusive, para começar e para terminar. Em 120 dias tem que estar totalmente concluída. Isso vai ser muito bom para nós. Começou dia 22 de setembro e até, vai ter o recesso, etc. Até março está totalmente concluída. Isso vai ser ótimo. Porque existe um projeto importante na Câmara também de reforma do ensino médio, que está lá há 3 anos. Está parado na comissão, até agora não foi para plenário, e um projeto muito discutido pela comunidade. Eu vou aproveitar a medida provisória que foi enviada e vou aproveitar tudo aquilo que foi discutido
na Câmara, né, Federal. Vou trazer o relatório, vou comparar as duas peças, entendeu? E a partir daí fazer um documento bem denso, ouvindo ainda a comunidade, ouvindo a TV Senado, e eu estou totalmente aberto para quaisquer discussões que possa suscitar. E, na verdade, esse debate é um debate muito antigo, né? Que já dura, inclusive, décadas, não é Exatamente. isso? Há mais de 10 anos está se discutindo a reforma do ensino médio. E até então nada foi feito. Por que o senhor acha que ficou travado, parado tanto tempo assim? O ensino médio é a vítima que tem de todo o ensino que nós temos no país. Porque você observa, nós temos o ensino, a escola infantil, nós temos o fundamental, que é de 1ª a 9ª, e nós temos o ensino médio, que hoje virou nada mais do que um preparatório para o vestibular. Haja visto que o vestibular hoje é o Enem, por exemplo. Sim. O Enem está pautando o conteúdo a ser estudado no ensino médio. Isso é um absurdo, devia ser o contrário. Exatamente. Claro. Então, isso trouxe um viés muito ruim. E as escolas, inclusive, algumas ranqueiam de forma não muito justa, colocam os melhores alunos para fazer a prova do Enem, e isso está trazendo um viés desagradável. Então, agora, mais do que nunca, temos realmente que dar terminalidade ao ensino médio. Você observa o seguinte, o Enem teve 8.600.000 candidatos. Desses daí, que vão estudar em escola pública tem 260.000 vagas. Então, vão ficar fora da escola um número exagerado. O que esse aluno vai fazer, esse egresso do ensino médio? Nós precisamos oferecer para ele alternativa. Por exemplo, o ensino técnico seria uma alternativa? Exatamente isso. O ensino técnico é a alternativa que nós estamos oferecendo. Em todas essas áreas que nós estamos oferecendo, o aluno vai ter um direcionamento e temos uma específica, que é a formação profissional. O aluno sai diplomado para o ensino técnico, pode estar junto com a empresa e, acima de tudo, pode prosseguir também seus estudos, ensino superior, se ele desejar. Mas, em vez dele fazer o ensino médio, ele faria o ensino técnico ou o ensino técnico seria posterior ao ensino médio? Como é que vai ser isso? Ele tem que fazer a Base Nacional Curricular Obrigatória. Tá. E depois a parte diversificada, ele já faz opção pela formação profissional. E quais seriam, por exemplo, essas opções que ele teria? Nós temos 240 cursos que ele pode fazer no ensino técnico. É óbvio que as escolas vão optar por aqueles cursos que têm a vocação de acordo com a região. Uma região tipo... uma indústria específica. Exatamente, ele vai optar pela indústria. Entendi. Porque necessariamente ele vai ter que fazer estágio, vai ter que fazer um projeto ao concluir o seu curso. E vai ser absorvido pela empresa naturalmente. Muito interessante. Outra coisa que eu queria ver do senhor, o próprio aluno, ele vai poder então fazer as opções das matérias que ele quer estudar no ensino médio, é isso? Exatamente. A parte, mas eu estou repetindo muito, a base nacional é obrigatória. A parte diversificada, ele escolhe. Ele só pode, por exemplo, alguém que vai fazer medicina, ele vai optar apenas por ciências biológicas e da saúde. Então ele vai aprofundar em citologia, em zoologia, botânica e todas as disciplinas que sejam direcionadas para aquilo que ele pretende fazer. A área de engenharia, ele vai optar por ciências, por engenharia e propriamente dita, pode optar por matemática, que é importante para ele, né? Então essas disciplinas vão conduzir ele para fazer as engenharias, as áreas exatas. Minha pergunta é, as escolas vão ter estrutura para oferecer isso para os alunos? Nós estamos preparando agora as escolas estaduais, porque, em princípio, a legislação pode estender a escola privada, mas agora, preferencialmente, as escolas estaduais. Já elegemos 260 escolas que vão iniciar realmente essa... Como se fosse um projeto pioneiro. É um projeto piloto, mas a partir daí da sequência em todas as escolas. Nossa ideia é universalizar realmente essa mudança. É fundamental, é imperativa mesmo. Serão necessárias as contratações de mais professores? Capacitação. Primeira coisa, capacitação dos professores será feito simultâneo após a aprovação da medida provisória. Né? Quando a introdução da reforma, a primeira coisa é mudar os cursos de licenciatura, adequando eles à realidade dos currículos. Isso vai ser importante. E as regiões mesmo poderão optar e mostrar quais são as áreas mais importantes e aquelas que vão adequar realmente a essa integração. Então, nesse primeiro momento, quando finalizar esse processo, né, é uma medida provisória, então quando for analisado pelo Congresso, já passa a lei. Transforma em lei, Já transforma em lei. Então, aí são essas 200 escolas que no primeiro momento vão iniciar com esse projeto, Exatamente, Então, não são todas as escolas que serão obrigadas a se adequarem a essa mudança nesse primeiro momento. A implantação vai ser gradativa, isso que é importante. Entendi. Nós vamos agora
já no segundo semestre de 2017, as primeiras escolas vão começar a realmente implantar-se nova grade. E a partir de 2018 nós vamos aumentando esse número até atingir o universo das escolas estaduais. Então já no ano, a mudança já começa no ano que vem? A ideia já é no segundo semestre de 2017. Entendi. Então tá bom, vamos fazer mais um breve intervalo. Não saia daí, nosso intervalo é bem rápido e eu vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a reforma do ensino médio com o senador Pedro Chaves, que é o relator dessa medida provisória lá no Senado. Senador, nós ouvimos algumas críticas, né, a essa medida provisória, falamos aqui sobre algumas delas, mas eu analisei também que existem alguns especialistas que consideram, por exemplo, a filosofia, a própria educação física e artes, matérias importantes para o jovem que está em formação, por exemplo, a filosofia, ajudar a pensar, a ver o mundo de outra forma, né, com um olhar mais filosófico mesmo, e isso, de uma certa forma, o aluno vai poder optar, não é isso que o senhor falou? Exatamente. Mas acredito que poucos vão optar por essas matérias, porque ainda não compreendem a importância. O senhor acha que, de uma certa forma, o ensino pode ficar comprometido com essa restrição? O seguinte, foi mandada a medida provisória, nós estamos fazendo essas audiências públicas, estamos vendo o relatório da Câmara e vimos que essas disciplinas são importantes. Todas elas serão incluídas, principalmente na base curricular comum. Será feita através de linguagem, vai ter artes, vai ter educação física no setor artes. Então, elas serão abordadas também e serão de caráter obrigatório. Obrigatório, a filosofia também? A filosofia também vai entrar com temas transversais, uma disciplina complementando a outra. Vamos supor, você vai estudar filosofia, aí você estuda história. Quando você está estudando história antiga, você lá está estudando Aristóteles, Platão, exatamente. São todos temas transversais, então não haverá nenhum comprometimento em relação a isso. Mas essa é uma mudança que o senhor vai fazer ou já estava na medida provisória? A medida provisória deixa mais ou menos omissa. E eu vou colocar de forma bem clara no projeto. Muito bem, era uma crítica que o senhor exatamente. Então eu estou absorvendo isso. Entendi. Totalmente. O senhor também está pegando experiências de outros países com relação a esse tema? Exatamente. Essa mudança que nós estamos fazendo não é invenção brasileira. Isso já ocorre já há muito tempo nos Estados Unidos, na Europa e inclusive no Japão, no Oriente. Nós temos, por exemplo, agora, abordando esses temas todos e essa reforma na Europa. Nós temos agora, por exemplo, em primeiro lugar, no que existe hoje na educação básica, são nos países europeus. E a gente está tendo contato, nós tivemos contato com o embaixador da Inglaterra, ele trouxe a equipe de educação, foi muito rica aquela reunião e mostrou exatamente isso, uma base comum e uma parte diversificada de acordo com a região. Bacana. E a Finlândia, por exemplo, em primeiro lugar do mundo numa avaliação chamada PISA, que é uma avaliação bem rigorosa internacional. Nós vamos lá também discutir e analisar todos os pontos positivos, porque ela tem uma grande experiência. Como teremos também a Embaixada da Suécia e outras embaixadas, isso vai ser bom para nós, porque a gente robustece o projeto e torna ele muito mais factível. Com certeza, você pega experiências de sucesso. Exatamente, né? Isso. Com relação a esse ensino integral, como é que vai ser isso? Ele será implantado gradativamente. Inicialmente foi eleito 260 escolas, vamos ver aquelas que têm mais estrutura e a partir daí haverá uma implementação desses cursos. Esse ensino integral não é meramente uma aula de manhã e continuidade à tarde. Ela vai ser um projeto pedagógico contínuo. É como se a carga horária do aluno fosse 7 horas. Não interrompendo, dizendo, matemática de manhã tal, à tarde vamos fazer tarefa. Não é isso. É uma continuidade. Haverá realmente uma implementação de diversas escolas nesse sentido e que para nós vai ser muito importante, porque o professor vai melhorar, vai aumentar a carga horária dele, vai ser muito bom para o aluno. E está comprovado que todos os países que têm tempo integral, a qualidade do curso é bem melhor. O senhor tocou num ponto muito importante, que é o que os especialistas sempre falam, que se a gente quer mudar ou melhorar o ensino no país, a gente tem que focar também no professor. Isso né? mesmo. Mais valorização, passando também pelo aumento de salários. Como é que essa medida vê esse aspecto? Geralmente, os professores que são contratados em 2 períodos, ele ganha um valor de manhã e à tarde ganha aquele valor mais um plus. Isso é muito bom, porque motiva demais o professor. E a peça angular, central,
segundo, inclusive, um trabalho que eu vi da Finlândia, é o professor. Com certeza. Ele é o centro polarizador de todo o sistema ensino-aprendizagem. Então, eu acho que está muito certo o governo quando ele se preocupa, na verdade, com a formação dos professores. Isso é fundamental e está na pauta e está na própria medida provisória como prioridade. Então, aumentando essa carga horária, aí o professor, obviamente, vai passar um tempo maior em sala de aula. Exatamente. E ele vai poder ganhar um pouco mais também. Exatamente. O salário dele vai aumentar. Então, vamos falar um pouco sobre essa PEC que limita os gastos públicos, né? Que é um assunto um tanto quanto polêmico, que está em tramitação no Senado. Essa medida, ela pode prejudicar, essa PEC, ela pode prejudicar essa medida provisória no sentido financeiro? Não, ela não vai prejudicar porque há um compromisso do presidente Temer e do ministro Mendonça Filho de que saúde e educação, não haverá nenhum comprometimento para eles. Haja vista que o próprio governo federal permitiu qualquer tipo de remanejamento em prol da educação, em prol da saúde. Vamos supor que você tenha um determinado setor, que você tem recursos, você pode fazer a mudança e alocação de recursos na educação e na saúde. O teto não vai aumentar, não vai ter nenhuma alteração. Entendi. Senador, o senhor tem uma experiência na área de educação, Exatamente. É isso? Fui reitor 15 anos, trabalhei na educação básica há 40 anos, tenho bastante experiência. Então, a gente sabe que realmente a gente não consegue vislumbrar um futuro bacana que a gente quer para o nosso país se a gente não investir na educação, não é isso? Isso é, tudo passa pela educação. Eu acho que as pessoas com formação, com educação, ela consegue, na verdade, evitar todos os problemas que há no país. Então, a gente está finalizando aqui o nosso programa. O que o senhor pode falar para as pessoas que estão em casa, que ainda têm bastante dúvidas com relação a essas mudanças? Em geral, as mudanças trazem um pouco... É verdade. Né? A pessoa fica um pouco assim com relação à mudança. O que o senhor pode falar para essas pessoas? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou muito feliz de ser o relator da matéria. Essa reforma do ensino médio vai trazer realmente uma melhoria qualitativa em relação à educação do país. Os alunos vão estar mais motivados, vamos diminuir a evasão e repetência, a aprovação no vestibular será muito maior, a avaliação do país, e nós temos que confiar, porque na verdade ela veio para ficar e a experiência dos próprios países do primeiro mundo comprovam isso. Agradeço muito a audiência e quero me colocar à disposição. Nós é que agradecemos, que o senhor tenha muitas inspirações positivas e boas para fazer esse relatório, porque com certeza os resultados nós vamos ver daqui a alguns anos, né? E estou vendo que a escolha foi muito bem feita muito obrigado. Pela relatoria. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Viu? E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Aproveite seu fim de semana. Até mais.